E aqui a gente precisa entender primeiro o que é um tipo. Eu não vou entrar em certos pormenores filosóficos que eu entrei no meu livro, né? E eu vou me restringir, né, a algo de caráter um pouco mais geral. Um tipo é um modelo que reproduz de forma característica o caráter de uma espécie ou de uma generalidade. Então, nesse sentido mais amplo, a ânima é um tipo, a sombra é um tipo. Falar em ânimos, ele está falando de um tipo. Falar de um mitologema ou de um arquétipo, falar de um tipo, tanto é que o tipo tá no arquétipo. Arquétipo é um tipo arcaico. Agora, quando a gente fala de tipo psicológico, no sentido da atitude, aí a gente já restringe um pouco mais. Porque ao invés de uma espécie ou uma generalidade, ele vai ter um modelo, né, de uma atitude típica. E aí, nesse sentido mais restrito, um tipo é um modelo característico de atitude. E a gente precisa entender o que é atitude. Sem entender o que é atitude, a gente não é capaz de entender o que é um tipo. E você pode perguntar para qualquer um bocó que disse que entende de tipologia, perguntar o que é atitude, qual é o conceito de atitude pro Jung. Ele não vai saber lhe responder. Não vai. Eu aposto. Não vai. A galera é fraca. Então, atitude, Einstellung, é uma disposição da psique de agir ou reagir em determinada direção. Ter atitude significa estar pronto para algo determinado, ainda que seja algo inconsciente. Então, Einstellung vem de um verbo em alemão que significa, que seria o equivalente ao inglês stand up, que aí é colocar algo em pé, tomar uma posição, como quando você fala na música do The Wailers, get up for your rights, get up, stand up, don't give up your fights. Então, por exemplo, quando você pensa no extrovertido, que posição ele toma com relação aos objetos? Ele está voltado para os objetos ou de costas para os objetos? A posição tomada pelo extrovertido é estar voltado para os objetos. Inclusive, se você for pegar possibilidades de tradução da palavra Einstellung, ela significa configurações também. Se você estiver na Alemanha e for mexer no seu celular, nas configurações do celular, vai estar utilizando alguma variação da palavra Einstellung, Stellit, por exemplo. Então, é a maneira como você está configurado, digamos assim, ok? E aí, quando a gente fala de atitude, a gente está falando de dois tipos diferentes de atitude. Duas atitudes gerais, introversão e extroversão. E aí, veja como há uma relação com a energia psíquica. A extroversão é quando a libido se dirige para os objetos, e a introversão é quando a libido se retrai dos objetos e retorna sobre o próprio sujeito e seus conteúdos, ok? E a gente precisa entender o que é a consciência, porque são tipos, são funções da consciência que a gente está falando. Né? Então, em alemão, consciência é Bewusstsein. A noção do Jung de consciência é profundamente empírica, mas ela bebe, conceitualmente, duas fontes, especialmente da psicopatologia francesa na figura do Pierre Janet, o genial Pierre Janet, infelizmente esquecido hoje em dia, o genial William James, que hoje em dia também é razoavelmente esquecido. Então, a consciência é, em primeiro lugar, um órgão de orientação. Essa é uma característica que vem da psicologia francesa com Janet. Ela se caracteriza por direção, concentração e intensidade. Tanto é que o abaissement, né, o abaixamento do nível mental, significa uma perda na consciência de concentração, direção e intensidade. E percebam que intensidade é uma característica energética. A consciência, como a psique, ela é um fenômeno dinâmico, logo um fenômeno energético. A consciência é um processo dirigido. E aí, a descrição, a primeira ótima descrição disso que o Jung vai aurir é do James, né? Principles of Psychology. Um dos mais importantes livros de psicologia já escritos nas Américas e ninguém mais lê. Ninguém lê o Principles. Ninguém lê o Principles. E o Principles foi escrito no começo do século e é atualíssimo. Sabe por quê? Porque a psicologia anda para trás. O unilateral é Einsichtig, em alemão. A unilateralidade, nesse caso, Einsichtigkeit, é necessária a um processo dirigido. O James, ele vai falar no no Principles, né? Que o mundo é uma confusão exuberante e barulhenta. Se a consciência não tiver um foco, é impossível a adaptação. E hoje em dia, o povo das neurociências, surprise, surprise, nossa, é isso mesmo, tem que ter um foco, né? Lógico, seu animal. Porém, ela é, ao mesmo tempo, uma vantagem ou inconveniência. A natureza determinada dirigida da consciência é uma aquisição de extrema importância que custou à humanidade enorme sacrifício, porém prestou mais alto serviço. Essa é uma passagem que eu tiro do Natureza da Psique, porque é algo também que as pessoas nunca falam. Graças à direção da consciência, a gente pode ter persistência, intencionalidade e regularidade. Persistência, vocês estão aqui assistindo o que eu tô falando, prestando atenção. Regularmente, às sextas, vocês vêm aqui para aprender psicologia junguiana, e não com o junguiano bocó. O bocó, o junguiano bocó, é o que faz o post, copiando o pós-junguiano burro, e tem 50 curtidas do outro bocó. E sem essas qualidades, ciência, técnica são absolutamente impossíveis, né? E essa consciência dirigida, ela vai ter um funcionamento, né, de direção, seleção e exclusão. E ao selecionar um conteúdo determinado, surge uma direção, todas as demais são excluídas. E aí, a atitude, ela ajuda a determinar essa direção. Então, por exemplo, a direção preferida, mas não o tempo inteiro, constante, perpétua, do extrovertido é a direção dos objetos. Já o introvertido é o oposto. Se os objetos estão ali, eu vou para cá. Tudo isso está no meu livro O Método de Jung.
1, viu? Eu tirei quase todas as passagens do meu livro, ok? Então, a introversão, ela expressa uma relação negativa entre sujeito e objeto, mas isso aí foi pesquisado no livro do Jung. Eu não inventei não, tá certo, galera? Tá tudo referenciado lá, muito bonitinho, ok? Na introversão, o movimento do interesse que sai do objeto e se volta para o sujeito e seus próprios processos psicológicos. Interesse é uma outra forma do Jung falar em energia psíquica ou libido. E aqui, né, a gente começa a ter algumas definições do que é que significa funcionalmente, dinamicamente, energeticamente, ser introvertido ou extrovertido, né? Então, a atitude introvertida é aquela que procura sobrepor o eu e o processo subjetivo ao objeto e ao processo objetivo. Ele procura se afastar dos objetos e dominar os objetos. Tanto é que o Jung vai comparar a estratégia do introvertido à estratégia do carnívoro. Há poucos tigres, há poucos leões, mas são grandes e fortes, dominam uma grande área. E a estratégia do extrovertido é a zebra. Individualmente as zebras são fracas, mas tem um monte de zebra. E aí na introversão, o objeto recebe um valor apenas secundário. O enfoque introvertido dá mais valor ao sujeito que ao objeto. O introvertido se reserva uma opinião que interpõe a ele e o dado objetivo normalmente. Isso é fundamental. Como o introvertido ele é abstrativo, e a abstração ela é uma tendência que vai se afastar dos objetos, que vai matar, por assim dizer, os objetos, ele vai estabelecer entre ele e os objetos, como uma defesa, uma opinião que vai se contrapor, justamente porque o que o introvertido mais teme é afetar e ser afetado. E o que ele mais gosta é de ser idêntico a si mesmo, é de ser coerente. E ele sempre vai olhar para o extrovertido e vai dizer, essa pessoa é incoerente, logo ela é mau caráter, ela não tem caráter, ela não tem coerência. E, de fato, o extrovertido é profundamente incoerente. Mas não por uma questão de mau caráter, como pensa o extrovertido, né? O que é a extroversão, né? É um voltar-se para fora da libido, da energia psíquica. Na extroversão, há uma relação manifesta e um movimento positivo do interesse, ou seja, da libido, do sujeito para com o objeto. O extrovertido, ele é empático. E aqui, empático não é assim, ai meu Deus, ele é legal, ele é bacana, ele gosta das pessoas. Não, não é isso. Empatia é um conceito que o Jung vai tirar de um grande autor da estética chamado Völringer, que é uma animação do objeto. Empatia é você emprestar sua alma ao objeto, né? Nesse caso, o objeto atua como um imã, pois atrai e condiciona em larga medida o sujeito, o que o torna alheio a si mesmo e o assimila ao objeto como se houvesse uma determinação absoluta do sujeito pelo objeto, correndo até mesmo isso perder completamente nos objetos. Que aí você precisa entrar justamente nesse capítulo, o capítulo 5 do tipo, são dos mais importantes, onde o Jung vai falar de E aí o extrovertido, ele em geral, por ser extrovertido, ele vive de uma maneira que corresponde imediatamente às condições objetivas. Seu interesse e sua atenção seguem os acontecimentos objetivos, assim como seu agir se orienta pelas influências externas. Nesse sentido, o extrovertido é bem ajustado, pois acompanha harmoniosamente as condições da ambiência imediata. E ajustamento e adaptação são coisas diferentes. E não quer dizer que o introvertido não possa ser ajustado. Só que ele vai se ajustar às condições externas, não a partir das condições externas, mas a partir das suas condições internas. E aí, galera, o introvertido não vive numa caverna. Vocês devem conhecer um monte de introvertido que sai, que conversa, que não sei o quê. Por quê? Porque o valor mais alto do extrovertido é afetar e ser afetado. Enquanto o inferno do introvertido é afetar e ser afetado. Logo, introversão e extroversão constituem atitudes típicas em relação ao objeto. O introvertido se comporta abstrativamente e o extrovertido de modo positivo e empático em relação ao objeto e orienta sua atitude subjetiva pelo objeto. As duas atitudes típicas em relação ao objeto são processos de adaptação. Então, as duas implicam uma possibilidade de adaptação. Existe uma adaptação introvertida e uma adaptação extrovertida. No energia psíquica, o Jung faz uma diferenciação entre o idiota do Samuels, que é um burro do caralho, diz que foi ele que descobriu. Mentira! Todo pós-jungiano safado faz a mesma coisa. O Jung ele faz uma diferenciação entre introversão e extroversão e progressão e regressão. Podendo existir, como existe, uma progressão introvertida e uma progressão extrovertida, e uma regressão introvertida e extrovertida. Temer não inventou porra nenhuma, só um mentiroso. E aí, quais são as diferenças, né, entre introversão e extroversão? Na perspectiva introvertida, a pessoa se revela na constância do eu. O introvertido, ele quer ser constante. Por isso ele quer evitar a todo custo afetar e ser afetado. Porque quando ele é afetado, ele é deslocado do lugar dele. Ele muda, ele não quer. Já o extrovertido, como eu falei, ele não pode afirmar a mesma coisa. Para ele, a pessoa se revela apenas na função de relação com o objeto. Apenas no introvertido, a pessoa se constitui apenas pelo eu. No extrovertido, a pessoa consiste no ser afetado e não no eu que é afetado. O eu dele está sujeito ao seu relacionamento com os objetos. É por isso que o Jung vai dizer que o extrovertido tem um vazio interior. E graças a esse vazio interior, as suas emoções, elas são superficiais. Elas acompanham tranquilamente, sem grandes dificuldades, né, as condições exteriores. E elas conseguem ser belas, harmoniosas e elegantes. As do introvertido, não. Elas são profundas, arraigadas, não se movem com facilidade. E elas têm uma grande intensidade e violência. E aqui, um aspecto fundamental
que vocês precisam ter em mente. O extrovertido se descobre sempre no mutável e o introvertido no constante. E aí é por isso que o Jung vai falar, tudo aquilo que é valor para o introvertido é desvalor para o extrovertido. Tudo aquilo que é valor para o extrovertido é um desvalor para o introvertido, o que gera grave dificuldade de comunicação entre os dois. O extrovertido, ele não dá muita importância ao eu, e ele tampouco é constante. Estou assistindo com um tempo atrasado de uns 2 minutos. Não sei se já disse, mas fica a pergunta nesse tema. O que tu acha sobre o teste MBTI dentro dos tipos? Meio que dá, espero que a resposta mais vai lá, né? Cara, o MBTI é uma bobagem. O Jung diz abertamente que não se deve utilizar o tipos para fazer testes. Não funciona assim. Qualquer teste que você fizer a partir dos tipos, ele vai dar errado, porque você não está levando em consideração o inconsciente. Então, qualquer teste que use tipo psicológico é uma bobagem em termos da psicologia complexa. É um erro a priori. O MBTI ainda cria, né, enormes distorções, né, criando um monte de tipo secundário, não sei o que, não sei o que, não sei o que é de parca utilidade clínica. Né? Para o introvertido, é importante que o seu eu seja constante e evita toda e qualquer mudança que o atinja. Para ele, ser afetado pode ser algo terrivelmente doloroso, enquanto que para o extrovertido, ser afetado não pode ser perdido de maneira alguma. Então, quando o introvertido é afetado, para ele é uma catástrofe, é muito ruim. Enquanto o extrovertido não pode perder a afetação, afetar e ser afetado pelos outros, de forma alguma. Por exemplo, né? Se a Cida faz um planejamento, e aí eu digo assim, não vai tal coisa, muda, pronto. Nossa, mas ela fica, não pode. A gente pensou isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aí teve um dia, a gente tava namorando ainda, né? Eu fui pegar ela aqui, ela já morava aqui perto, né? Aqui em frente. Aí ela entrou no carro, aí assim, vamos para... Onde era, meu Deus? O Zé Bezerra. Ué, mas a gente não ia pra tal canto? Ela, mas você é extrovertido, então não tem problema. Eu falei, pra mim não tem problema mesmo não, então bora. Sacou? Foda-se pra onde que eu vou. Eu vou estar se afetando, sendo afetado, vai ter gente, vai ter estímulo, vai ter... Coati é outra bosta, cara. Coati é um testezinho de merda. Não vale uma cibalé no Coati. Além de tudo, pra quem entende teste, da matemática do teste, assim, psicometricamente ele é muito ruim. Tem erros grosseiros em termos tipológicos no Coati. Coati é uma bosta. Coati é um lixo. Porcaria. Coati é um negócio assim, pior do que o MBTI. E olha que o MBTI é ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas conselho de psicologia também me poupe. Sim, vocês me perguntam isso. Claro, como é que dentro da consciência vai ter duas direções, cara? Unilateralidade. Sem isso a consciência não se adapta. Não dá. Voltando. Então, como é que o introvertido age, né? Os eventos devem ser levados ao nível da experiência e a soma das experiências deve emergir uma lei para todos os tempos. Então, tem os eventos ali de fazer várias provas. Isso virou uma experiência e aí tem uma lei. Se você não entregar o seu trabalho no dia, não tem nada a ver com isso. Você tá fora do grupo, você reprova. Não me enche o saco. Não vai me afetar. O ponto de vista do extrovertido é exatamente o oposto. Nenhum evento deve virar experiência, justamente para que não se produzam leis que possam estorvar o futuro. Porque se eu crio uma lei, quer dizer que eu posso fazer uma coisa e todas as outras não posso. E o que o extrovertido quer fazer é todas as outras coisas. E não sempre uma coisa só. E aí, para o introvertido, o valor mais alto é o que o eu se abstrai de ser afetado. Ou seja, a abstração e a conservação do eu. O tipo introvertido é um tipo abstrativo. O introvertido ele se perde no objeto. Ele se confunde no objeto. Ele está perdido. Ele está no mesmo... Não, é uma coisa... Então, ele se adapta aos objetos, mas a partir das suas próprias leis. Para o extrovertido, entretanto, o valor mais elevado é a experiência do objeto. E a imersão total na realidade, né? O extrovertido encontra a si mesmo no objeto. Eu acho que só com essa introdução aqui, já conseguem perceber que o que a maioria da galera fala é bobagem. Não tem nada a ver com o que falou. E que se você não ler a primeira parte do tipo, você vai ser só mais um bocó, né? Então, fica a dica aí. Quem é membro do canal no nível Isekai vai ter acesso ao grupo. E quem não quiser ser membro do canal, quiser fazer só o grupo, também pode se inscrever por fora, ok? Eu acho que a gente vai botar a inscrição no KiwiFi, beleza? E quem fez os meus 2 outros cursos mais recentes vai poder assistir o primeiro encontro de graça. Quer queira participar, quer não queira participar, vai poder estar lá e vai decidir vendo, ok? E aí, moçada, isso que você acabou de assistir é um corte das nossas lives que acontecem toda sexta-feira, às 9 horas. São abertas para todos aqui no nosso canal. Se você gostou, não perca a próxima live, se inscreve. Temos clube de membros, também seja membro do canal. Temos live pix, eu podia estar matando, podia estar roubando. Eu tô aqui pedindo. E é isso, moçada. Dá aí um joinha, se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros seus inimigos, mas o importante é divulgar. Valeu!